E eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor nos abençoe nessa nova jornada, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito se faça presente para nos ajudar a interpretar o livro de Daniel, Senhor. Nós sabemos a importância desse livro para o nosso desenvolvimento cristão, espiritual, diante de Ti. Então, te peço agora que o Senhor nos forneça entendimento para juntos desenvolvermos esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Bom, vamos lá então. Agora que nós pedimos a presença do Espírito Santo, a gente pode abrir a palavra de Deus sem problema. E eu quero compartilhar com você aqui, né? Esse é o estudo, né? Que você pode já está com o físico aí, né? Tá na mão. Isso. Boa, 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 boa. Eu tinha pedido para minha mãe levar, aí ela falou que não tinha, mas aí eu pedi para ela dar um jeito e ela te mandou aí. Então, assim, nós vamos acompanhar esse estudo aí que você tem na mão, tá? Este cara que fez esse estudo, deixa eu ver se é ele. O mesmo que fez o... Deixa eu ver se é o mesmo que fez o... Esse cara, ele é especialista em profecias. Esse Arilton Cordeiro. Esse cara é muito bom. O cara é tipo, PhD em profecia bíblica. O cara fala hebraico, o cara fala aramaico, o cara fala grego. Tipo, mano, o cara é... Você vai falar com ele, não, né? Ele é muito bom. E aí ele fez esse estudo de Daniel. Coisas importantes que a gente precisa aprender sobre Daniel, cara. Primeiro, Daniel, você vai ler a Bíblia, você vai ler Daniel, ele não está em ordem cronológica. Não é tipo, esse evento começou capítulo 1, evento 2, capítulo... Você vai ver que vai chegar um momento que, principalmente para Daniel 7, Daniel 8, ele vai falar de coisas que já passaram, entre aspas, no capítulo 1 e capítulo 2. Então você vai ver que algumas das coisas ali, elas estão meio fora de ordem. Outro detalhe importante sobre Daniel, sobre o livro de Daniel, ele não escreveu todo o livro. Existe uma parte do livro de Daniel que quem escreveu foi, inclusive, Nabucodonosor. Tá? Foi o rei da Babilônia, que foi incluída ali, uma carta que ele fez e que foi incluída no livro de Daniel. Outro ponto importante. A história de Daniel se passa, se você quiser saber o momento ali em que aconteceu, ela está em Segunda Carta de Reis. Então, quando você pega na cronologia bíblica, as coisas que aconteceram, ela está lá em Reis. Então, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Então, é nesta parte que conta as coisas que aconteceram, que mais especificamente virou um livro, que é o livro de Daniel. Lembrando do conceito bíblico, né? De que a Bíblia vem de biblos, que na verdade é o conjunto, é a junção de vários livros. Então, Daniel é um dos livros de um rolo que foi colocado dentro do cânon, que é a Bíblia. Né? Como eu te disse, agora não é mais papinha, agora o papo é mais embaixo. Então, algumas coisas a gente já tem que assumir que você já sabe. Outro ponto importante da gente falar do livro de Daniel, ele tem uma ligação intrínseca com o Apocalipse. Então, muitas vezes nós vamos estudar Daniel e nós vamos ter que, e você vai remeter isso a Apocalipse, e Apocalipse vai remeter a Daniel. Tá? Outro ponto importante, você vai ver por diversas vezes que Daniel, ele é um livro completamente histórico.
A tal ponto que algumas pessoas não acreditam. Daniel é um livro de profecia tão exato que existem igrejas e denominações que não acreditam que foi Daniel naquela época que escreveu, porque Daniel cita coisas que aconteceriam 500, 600, 1000 anos depois dele, com exatidão. E aí as pessoas falam, não pode ter sido Daniel, porque como é que ele sabia que ia acontecer isso? Não pode ter sido ele. Isso é uma tremenda, de uma falta de fé, né? Porque Deus, né, nós estudamos no estudo passado, é Deus quem dá as palavras para os profetas. Então Deus sabe o que vai acontecer no futuro, ele é onisciente. Né? Mas Daniel ele é tão exato que algumas pessoas elas não acreditam que Daniel foi escrito por Daniel mesmo. Mais ou menos acontece. O livro de Daniel ele foi escrito ali mais ou menos entre os anos 605 e 670, que foi onde mais ou menos ele saiu da Bíblia, foi invadido lá. A gente vai chegar nisso aí, mas mais ou menos nesse período aí. É a história dele. Antes de Cristo, 605, desculpa, 605, falei o contrário, né? Então, 605, 530, mais ou menos ali, antes de Cristo é o período que isso foi escrito. 605, 538, 530 antes de Cristo, tá? Outro ponto importante sobre Daniel. Daniel, ele vai nos trazer como é que eu explico isso? Quando as pessoas estudam a Bíblia, existem 3 linhas teológicas, de teologia sobre a Bíblia. Alguns pastores, algumas denominações entendem que Daniel e Apocalipse são preteristas, ou seja, pretérito, passado. Eles falam tudo o que aconteceu em Daniel, tudo que está escrito em Apocalipse já aconteceu no passado. Tá? Então, existe uma linha de estudo que diz que tudo na Bíblia é preterista, é pretérito, aconteceu no passado. Existe uma outra linha de estudos de teólogos que dizem que que dizem que a Bíblia ou as profecias, elas são futuristas ou simbólicas. O que isso quer dizer? Isso ainda vai acontecer no futuro ou é só uma simbologia? Na verdade, isso aqui não é real. Esta é uma outra linha de teologia. E existe a terceira linha de teologia, tá? Que estuda a Bíblia, que é a historicista. O que é historicista? Entende-se que as profecias e a Bíblia tem coisas que remetem que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. Ou seja, a história. Tá? A linha que nós vamos estudar e que nós acreditamos que é a verdadeira é a historicista. É aquela onde a gente vai dizer, tem coisas que já aconteceram, tem coisas que estão acontecendo e tem coisas que ainda vão acontecer. Tá? Então é importante você ter esse panorama, porque se alguém falar com você, não, estou estudando Daniel, Daniel, tudo já aconteceu. Não aconteceu. Tudo. Né? Por quê? Porque nós somos historicistas, nós entendemos que a coisa vai acontecendo durante a história. Tá bom? Beleza. Então tá bom, vamos lá. Então vamos ver o que está escrito aqui. Daniel. Durante séculos a Bíblia foi proibida e censurada. Muitos perderam a vida porque acreditavam e ensinavam as verdades nela reveladas. Estou lendo a página 3 ali, tá? Aberto aqui. Você pode acompanhar aí. No entanto, vivemos hoje um tempo de liberdade religiosa e temos que aproveitar cada minuto para descobrirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso é um sagrado privilégio ter a Bíblia em nossas mãos e poder estudá-la.
Antes de começar cada estudo, faça uma oração. Bom, isso a gente já sabe, né? Para que o Espírito esteja conosco. Ao todo, a palavra de Deus, a Bíblia, contém 66 livros que estão divididos em 2 testamentos, o Novo, né, e o Antigo. No Antigo Testamento, você tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés, também chamados de Torá, ou seja, a lei ou as leis, né? Livros históricos, como Josué e Esther, livros poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, livros proféticos, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e esses proféticos a gente divide entre maiores e menores. Por quê? Porque um é mais importante que o outro? Não, porque às vezes, na verdade, é mais o que a quantidade de coisas que ele escreveu mesmo. Tá? E no Novo Testamento, nós também temos os proféticos, que no caso é só um, que é Apocalipse, mas nós temos os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas, os livros históricos, que é Atos dos Apóstolos, que fala da história que aconteceu com os apóstolos depois que Jesus subiu, e as cartas ou epístolas, né? Tiago, Pedro, João, as cartas de Paulo, Coríntios, Gálatas, enfim. Acreditamos que os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas para os nossos dias. Escolhemos o livro de Daniel para nosso estudo. Este livro vai nos proporcionar uma viagem extraordinária ao passado, através das suas histórias, e ao futuro, através das enigmáticas profecias que ele apresenta. O tema central do livro é o grande conflito entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre as verdades do céu e as crendices pagãs, entre o eterno governante do universo e os transitórios governantes da terra, entre o perseguido povo de Deus e o seu inimigo perseguidor. Tá? Então vamos lá. A opinião tradicional, tanto de judeus como de cristãos, é que o livro de Daniel foi escrito por volta do ano 600 a.C., período em que Daniel esteve como prisioneiro na Grande Babilônia. De acordo com Jesus, quem é o autor do livro de Daniel? Vamos lá, Mateus 24:15. Mateus 24:15. Vamos lá. Tá aqui. Quando, pois, vides a abominação da desolação, falado pelo profeta Daniel, posta no santo lugar, quem lhe entenda. Muito bem, olha só, ele falou o seguinte: portanto, quando você vir a abominação da desolação, que é isso? Aquele que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Ele está falando o seguinte: eu sei que muitos de vocês não vão entender nada que eu estou falando, mas tem alguns que vão entender. E nós vamos ser as pessoas que vamos entender. Tá? Porque a gente vai estudar isso aqui. Ou seja, Jesus mesmo falou que foi o profeta Daniel que escreveu sobre isso. Tá? O livro de Daniel não foi escrito por outras pessoas, como alguns acreditam. Tá? Então, há algumas evidências para acreditarmos que Daniel tenha escrito o livro que leva o seu nome. Ao escrever, ele usa a primeira pessoa do singular. Né? Ele fala, eu, Daniel. Ele fala isso. Né? Olha só, aqui, ó, se você pegar aqui no verso, ó, não, no verso 4 não, porque o capítulo 4 não, porque isso é justamente a parte que não. Aqui, ó, capítulo 7, capítulo 8, ele fala aqui, ó, capítulo 8, verso 1, ó, verso 1, ó. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, capítulo 8, verso 1 de Daniel. Então ele tá falando, ó, eu vi. Entende? Então não tem aqui um terceiro. Ah, Léo, mas você não falou que o livro de Daniel em algumas partes não foi escrito por ele? Realmente. Algumas coisas Daniel não sabia, não foi escrito por ele, mas foi incluso. Mas a maior parte do livro de Daniel foi escrita por ele. Por que a gente sabe que algumas coisas não foram Daniel? Porque Daniel não estava lá em alguns momentos, mas isso foi incluso no livro dele. Por exemplo, quando os 3 amigos dele foram jogados na fornalha, Daniel não estava. Como é que ele soube das coisas que aconteceu? Provavelmente os amigos ou contaram para ele,
ou escreveram, e aí foi incluso isso aqui. Tá? Então, vamos lá. Algumas, como a gente falou, somente alguém que tenha vivido no século IV a.C. podia reconhecer os detalhes como contidos no livro. Por fim, o próprio Cristo afirma que Daniel foi o autor, então não há razão para duvidar. Então, vamos lá, meu amigo. Vamos começar a ler Daniel. Abre a sua palavra aí. Abre a sua Bíblia. Daniel 1. Então, vamos lá. Comece a ler aí, meu querido. Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor deu a Jeoiaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus, que ele levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus. Prossegue. Pode continuar. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei. E Tá bom. aqueles... Desculpa, termina aí. A fim de que pudessem. Toma aí. E aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Muito bem, então dá uma pausa aí, porque agora a gente vai analisar versículo por versículo. Primeira coisa, veja bem que ele está citando aqui, ó, no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Importante. Isto já estava predito de que ia acontecer. E, mano, como a Bíblia a Bíblia é um negócio maravilhoso. Deus é sábio. Vamos lá. Vamos lá. Pega aí 2 Reis 21. Vamos lá, volta lá. Lembra que eu falei que isso aqui está em 2 Reis, né? 2 Reis 21. Na verdade, vamos ler 2 Reis 20, tá? 2 Reis 20. Isso, 20 mesmo. 20. Abre o 20 lá. O que aconteceu aqui? Só para você entender. Nós vamos ler. Mas vou te dar um resumo. O rei Ezequias, isso aqui inclusive a gente usou como exemplo. O rei Ezequias estava mal, estava péssimo. Deus chegou e falou para ele assim, ó, né? Tu vai morrer, irmão. Fique em paz, tu vai morrer, você vai vir para o céu aqui, né? Quando Jesus voltar, você vai vir para o céu, tá tudo em paz. E aí ele falou assim, não me deixa morrer. Ele orou, muito. Deus falou assim, não, tá bom. Vou te dar uns anos a mais aí. As pessoas ficaram sabendo de que ele ficou bom e de que Deus o curou. E aí veio um povo muito distante que ficou sabendo disso e foi lá visitá-lo. Sem spoilers, vamos ler o capítulo 20 aí de 2 Reis. Vamos lá. Naqueles dias, Ezequias ficou enfermo de morte. E o profeta Isaías, o filho de Amós, veio até ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Eu te suplico, ó Senhor, lembrei-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e tenho feito aquilo que é bom à tua vista. E Ezequias chorou amargamente. E sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volvei-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Ei que te curarei.
No terceiro dia, tu subirás para a casa do Senhor, e eu acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei de Assíria, da Assíria. E eu defenderei esta cidade, por causa de mim mesmo, e por causa do meu servo Davi. Muito Isaías bem, dá disse, uma pausa aí. Então vamos lá. Ele estava mal, ia morrer. Veio o profeta Isaías e falou o seguinte: ó, então, você não vai sobreviver, tá? Põe a tua casa em ordem, chama seus filhos, tá? Que você vai morrer, cara. Mas, cara, olha só que coisa. Ele estava salvo, irmão. Né? Deus falou pro Isaías, falou: Isaías, vai lá, fala para ele que ele vai morrer, ele fez tudo que ele tinha que fazer, ele me serviu, tá tudo certo, meu. Olha só, se Deus chega para mim e fala assim: Léo, ó, você vai morrer, tá? Mas põe as coisas em ordem aí que tá tudo certo, né? Qual seria a minha atitude? Não sei qual seria a sua atitude, não sei. Mas o Ezequias ficou muito bravo, mal, na verdade, não ficou bravo, ficou mal. Falou: não, não, eu quero viver. Olha, Deus, eu te servi, eu fui fiel, eu fiz tudo certinho. Como assim? Você vai deixar eu morrer e tal? Não, por favor, por amor do seu nome. Como Deus é fiel, ele falou: tudo bem, você me serviu, né? Era melhor você morrer, mas já que você quer viver, eu ouvi sua oração e por amor de mim mesmo, porque eu disse que se você for fiel a mim, eu vou ouvir as tuas orações. Estou ouvindo as suas orações e vou te dar mais 15 anos, tá? E vou livrar você do povo da Síria, porque o povo da Síria vai vir aqui, né? E eu vou livrar vocês, tá? Então segue aí, vai, verso 7. Isaías disse, toma uma pasta de figos. E eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação. E ele se recuperou. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que eu subirei à casa do Senhor ao terceiro dia? Isaías disse, este sinal tu terás do Senhor, de que o Senhor fará a coisa que falou. A sombra avançará 10 graus, ou retrocederá 10 graus. E Ezequias respondeu, é pouca coisa que a sombra desce 10 graus. Não, mas que a sombra retorne 10 graus. E Isaías, o profeta, clamou ao Senhor, e ele trouxe a sombra 10 graus para trás, pelos quais ela havia descido no mostrador do Acás. Demonstrador do sol, ele tinha um relógio solar lá. Aí ele falou assim, né? Deus falou assim: não, Deus vai adiantar 10 graus aí. Ele falou assim: adiantar 10 graus é fácil, porque tá indo naquela direção, eu quero ver voltar. Deus falou: então tá bom. Voltou o tempo ali para ele, né? Porque, né, o relógio nunca vai para a esquerda. Naquele caso foi. Aí ele falou: bom, aí. Complicou. Uma vez eu fiz a pesquisa, né? Diz que a rotação da Terra ela gira a 1.800 quilômetros por hora. Então imagine como que foi o trampo para segurar tudo, tipo lua, mar, né, para poder fazer retroceder a Terra Sim, e tal. Deus fez um trabalho realmente de Deus ali, né? Para voltar tudo ali. Né? Então, beleza. Então ele fez acontecer. Tá? Vamos continuar então aí, ó. Verso 12. Naquele tempo, Merodach Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, porque ele havia ouvido que Ezequias tinha estado enfermo. E Ezequias atentou a eles e mostrou-lhes toda a casa das suas coisas preciosas, a prata e o ouro, e as especiarias e os ungimentos preciosos, e toda a casa das armas, e tudo o que foi achado nos seus tesouros. Não houve nada na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não tenha lhes mostrado. Então veio Isaías, o profeta, até o rei Ezequias e lhe disse: o que disseram estes homens? E de onde vieram eles a ti? E Ezequias disse: eles vieram de uma terra longínqua, a saber, da Babilônia. E ele disse: o que eles viram em tua casa? E Ezequias respondeu: todas as coisas que estão na minha casa eles viram. Não há nada entre os meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Tá bom, E dá um tempo aí.
Tá um tempo aí. Antes de você ler o 16. Então vamos lá, vamos analisar aqui. Ele falou o seguinte: então ele se recuperou, enviaram cartas, ele respondeu, e aí os filhos de Baladã lá, né, foram lá visitar o Ezequias. E o Ezequias, né, chegou assim: olha só o meu reino, olha o meu tesouro, olha o meu exército, né? Olha o meu ouro, olha a minha prata. Mostrou tudo que tinha lá. Aí veio Isaías, como não quer nada, falou assim: ei, tudo bem? Tudo, tá? Quem é essa galera que veio aí? Ah, uns caras que vieram de uma terra que eu nem mais. Nossa, longe pra caramba, sei lá, Babilônia, uns negócios assim, meu, longe, nem sei. Aí o Isaías falou assim: e o que você mostrou pra eles? O que você apresentou pra eles? Ah, mostrei tudo, a nossa fortaleza, os nossos exércitos, nossa prata, nosso ouro, quão poderoso a gente é. Vai, verso 16. E Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo que estiver na tua casa e aquilo que os teus pais tiverem acumulado até esse dia será carregado para a Babilônia. Nada será deixado, diz o Senhor. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão. E eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que falaste. E ele disse: se a paz e a verdade estiverem nos meus dias, não é boa? E o restante dos atos de Ezequias, e todo o seu poder, e como ele abriu um tanque e um canal, e trouxe água para dentro da cidade, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés, o seu filho, reinou no seu lugar. Então vamos lá, vamos entender o que aconteceu aqui. Ele mostrou tudo que era bom, mas ele não mostrou Deus. Ele não mostrou quem foi que lhe curou. Veja aqui, ó, se você ler no verso 13. Recebeu os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do tesouro, a prata, o ouro, especiarias, melhores ungüentos, a casa de armas e tudo o que havia nos tesouros, coisa alguma que não lhes mostrasse, nem a sua casa e nem todo o seu domínio. Mas ele não apresentou a Deus, cara. Entende? Ele não apresentou a Deus. Então Isaías chegou e falou assim para ele: e aí, meu? Que Ah, mostrei tudo. Falei: mas você não mostrou Deus, né? Então deixa eu te falar. Vai vir um dia em que esses caras dessa terra longínqua que você falou aí, por causa disso, eles vão vir aqui, vão invadir isso aqui. Vão pegar os seus filhos e vão levar como eunuco para casa deles. Eles vão ser servos lá. E vai acabar tudo aqui. Sabe o que Ezequias teve a coragem de falar? Ai, que bom, assim aconteça. Porque a palavra do Senhor. Porque na cabeça dele ele falou assim: mano, não vai ser nos meus dias de reinado, que se dane o que acontece depois. Tô nem aí. Fiz as minhas coisas, fiz o aqueduto, fiz um monte de coisa. Deus tá me dando 15 anos, eu fiz todas as coisas. O que vai acontecer depois, meu? Tô nem aí. Só que tem um problema, meu amigo. Isso aqui foi escrito no ano 713 antes de Cristo. Isso significa que no ano 600, 605, ou seja, né, cento e poucos anos ali depois, ou quase 100 anos depois, Daniel sofreu a consequência. O rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu lá Jerusalém e levou um monte de gente cativa. E aí, olha só, né? Ano 713 a.C., verso 18. Vamos lá, lê para mim. E dos teus filhos que sairão de ti, aos quais tu gerarás, eles levarão, e eles serão eunucos no palácio do rei de Babilônia.
Muito bem. Volta para Daniel 1. Volta para Daniel 1. Daniel 1. Então, vamos lá. Lê o verso 3 e o verso 4 de novo. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da semente do rei, e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. Você viu o que ele falou? Aqui, ó. Jovens em que não houvesse. Então disse Aspenaz, chefe do quê? Dos eunucos. Ou seja, os rapazes. Vamos lá. Lê até o verso 7. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles estavam o filho de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Baltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e a Azarias, a Abednego. Muito bem. O chefe dos eunucos colocou outro nome, ou seja, cumprindo a promessa que tinha, a profecia que tinha sido feita, né, há quase 100 anos atrás, de que os filhos deles seriam levados. Quando a gente fala filho, né, você fala assim, mas não foi o filho de Beltesazar. Mas lembra que quando a gente fala filho da Bíblia, a gente está falando de linhagem, né? Jesus, filho de Davi. Ué, mas o pai de Jesus não era José, entre aspas, né? Não, porque a gente está falando da linhagem, né? Então, Daniel era da linhagem real e ele foi levado como eunuco. Olha que coisa legal, cara. A própria Bíblia falando que algo que ia acontecer e depois a própria Bíblia dizendo que aquilo aconteceu. Exatamente do jeito que foi falado, né? Isso é só uma introdução para você ver que, tipo, a própria Bíblia, né, sola escritura, a própria Bíblia, ela se explica e ela se cumpre. É inegável é importante a gente entender de que a Bíblia que nós temos hoje, né, ela é um compilado de livros que foram escritos num período de 1.600 anos. Ou seja, não é um livro só, são vários livros. Então, quando a gente pega, por exemplo, a história de Daniel, a pessoa fala assim: não, eu não posso acreditar que isso aqui foi escrito por um homem, com certeza depois de Daniel. Não, cara. Você pode até achar que Daniel foi escrito depois, mas aí você pega lá Reis, e que foi escrito muito antes, já falava do que ia acontecer. E hoje você sabe que estão livros, rolos diferentes. Tá? Então, assim, ó, acreditamos que os livros proféticos de Daniel e Apocalipse têm mensagens específicas, tá lá, a gente lê isso aqui. Então, vamos lá. Quem era Daniel? Já lemos ali, do 1, 3 ao 6, né? Ele era uma pessoa da linhagem real, né? Importante você saber o seguinte, cara, isso é importante se saber. Quantas pessoas foram levadas? Algumas pessoas foram mortas na invasão, óbvio. Na invasão de Nabucodonosor, né, da Babilônia, em Jerusalém, muitas pessoas foram mortas, mas alguns foram levados. Quantas pessoas foram levadas cativas de volta para a Babilônia? Segunda carta de Reis 24, do verso 8 ao verso 15. Segunda Reis 24, do verso 8 ao verso 15. Vamos lá. Estou abrindo aqui, peraí. Segunda Reis, do 24 ao qual, Léo?
24, do 8 ao 15. Ó, qual que é o título do capítulo 24? Judá invadido por inimigos. Então, a minha tá Nabucodonosor invade Judá. Qual que é o... Lê o 24:1 aí. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu, e Jeoaquim se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se voltou revoltou e se rebelou contra ele. Olha só. O Então meu tá, tá reinado. O meu também tá reinado de Jeoaquim. nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, e invadiu a terra, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos, mas depois mudou de ideia e se revoltou contra Nabucodonosor. Tá? Então, olha só, teve aqui a primeira invasão, falou, ó, fiquem aí felizes e contentes, só paguem tributos pra gente. Então ele foi servo, mas depois ele foi lá e se revoltou. Entendeu? Aí o bicho pegou, irmão. Aí quando ele se revoltou, aí o bicho pegou. Tá? Diz aqui, ó, que o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon. Tipo, Caraca. agora, então você vai agora se ferrar. Então vamos lá, leia agora do 8 ao 15 ali. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 3 meses. E o nome da sua mãe era Neusta, a filha de Eunatã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo que ele e seu pai havia feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra a cidade, e os seus servos a sitiaram. E Joaquim, o rei de Judá, saiu contra o rei da Babilônia, ele e sua mãe, e os seus servos, e os seus príncipes e os seus oficiais. E o rei da Babilônia o tomou o 8º ano do seu reinado. E ele carregou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e cortou em pedaços todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia feito no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. E ele removeu dali toda Jerusalém, e todos os príncipes e todos os homens fortes e valentes, a saber, 10.000 cativos, e todos os artesãos e ferreiros. Nenhum permaneceu, salvo a classe mais pobre do povo da terra. E ele Então tá. Termina o 15. Desculpa. E ele removeu Joaquim para a Babilônia, e a mãe do rei, e as esposas do rei, e os seus oficiais, e os poderosos da terra, e os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Então vamos lá, ele chegou lá, fez um estardacéu, acabou com tudo, entrou no templo, levou as coisas. Lembra que a profecia estava falando? Meu amigo, não vai sobrar nada aqui não, vai levar tudo. Vai levar tudo, inclusive vai levar seus filhos. Então, olha só, foram aproximadamente 10.000 pessoas que foram levadas cativas para Babilônia. 10.000. Tá? Então, voltando aqui à pergunta, ó, né? Quando Nabucodonosor invadiu pela primeira vez a cidade de Jerusalém, ele levou cativos para Babilônia vários jovens. Entre esses estava quem? Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Tá? Que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Vamos dar uma... Esse primeiro estudo é só uma introdução, tá? Beleza? É só uma introdução, tá? Depois a gente vai entrar mais a fundo aí. Então vamos lá. Que tempo profético recebe grande ênfase no livro de Daniel? Lê aí, Daniel 2:28 e o Ednei vai ler o 10:14. 2:28. Vamos lá. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre a tua cama são estes. Então tá. Então ele falou, ele vai dizer, Deus está contando o que vai acontecer nos últimos dias.
Lê aí 10:14, Ednei. Agora vim para fazer entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, olha só, a mensagem foi clara. Uma parte do livro de Daniel refere-se aos dias ainda muito distantes, né? Também acontece que alguns dizem que é o quê? Os últimos dias, né? Os últimos dias da Terra, os últimos dias que vai acontecer da história da humanidade, né? Olha só, últimos dias. Será que eram os últimos dias de Daniel? Será que eram os últimos dias da Babilônia? Vamos lá. Pega aí 2 Timóteo 3:1, Lucas, e o Ednei vai pegar 2 Pedro 3:3. Vamos ver se são as mesmas palavras utilizadas para o que referente aos últimos dias. 2 Timóteo o que, Léo? 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobreviverão. Nos últimos dias, olha só. Timóteo escrevendo últimos dias. Então, não pode ser essa frase não pode estar falando só dos dias de Daniel, porque de Daniel já tinha passado. Leia aí para mim agora a segunda carta de Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Ok. Então, mais uma vez, falando dos últimos dias. Então, quando está falando dos últimos dias, não está falando dos últimos dias de Daniel, está falando dos últimos dias da Terra mesmo, porque essa mesma frase é usada, inclusive, referente ao fim dos dias que eu estava escrevendo aqui para Timóteo. E Pedro também escreveu. Tá? Então, vamos lá. Fala. Não, Paulo, né? Paulo escreveu para Timóteo. Paulo, Né? Timóteo, isso, e Pedro, isso, perdão. Essas profecias requerem especial atenção, pois se destinam especificamente ao tempo que nós estamos vivendo. Já que as profecias dadas a Daniel era para o tempo do fim, qual foi a ordem que ele recebeu do anjo? Daniel 12, vamos lá, Daniel 12, 4 e 9. Daniel 12, 4 e 9, vamos lá. Porém tu, ó Daniel, fecha as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão para a frente e para trás, e o conhecido será aumentado. O conhecimento será aumentado. 9. E ele disse: segue teu caminho, Daniel, pois as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que ele tava falando aqui? Segue o teu caminho, é legal, né, cara? Que parece uma gíria nossa. Mano, segue o teu caminho aí. Mas era isso mesmo, cara, o que ele tava falando ali. Porque Daniel falou assim, nossa, esse monte de coisa estranha que você me contou, ainda tem coisa que eu não entendo. O anjo falou assim, cara, não é para você. Você não vai entender. Não é para agora. Muitos vão ficar esquadrinhando isso daqui, não vão entender nada, a não ser as pessoas que estão no tempo do fim. Ou seja, inclusive o entendimento do que era o livro de Daniel e das profecias que estavam lá, não estava 100% revelado, só seria revelado em um momento, no futuro. Ou seja, se hoje nós temos a capacidade de estudar todo o livro de Daniel, significa que nós estamos no tempo do fim. Porque o anjo disse que as pessoas só entenderiam isso no tempo do fim. Ou fim dos tempos. E agora nós sabemos. Ou seja, nós estamos no tempo do fim. Isso é uma coisa que as pessoas podem perguntar para você, mas sempre disseram que Jesus ia voltar. É verdade, sempre disseram que Jesus ia voltar. Só que agora, nós já estamos no tempo do fim. E você vai ver cada vez mais durante as profecias de Daniel que, cara, nós estamos vivendo nos últimos períodos da história da humanidade. Tá?
Então, o livro de Daniel teria uma parte selada que seria compreendida apenas no tempo do fim. Daniel recebeu instruções de fechar e selar essas profecias, até que o tempo determinado, mediante um estudo diligente, seriam revelados. Aí a pergunta é, tá bom, o que é tempo do fim? Quando que isso ia acontecer? Olha lá, Daniel 6 e 7, vamos lá, 12, 6 e 7. E um disse para o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio: Quanto tempo será até o fim dessas maravilhas? E eu ouvi o homem vestido em linho, que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou sua mão direita e sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempo, tempos e uma metade. E quando ele estiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas essas coisas estarão determinadas. Muito bem. Então, ele deu uma resposta, só que ainda deu uma resposta em símbolos, né? Ele disse o seguinte, ó, um tempo, tempos, o que é tempos? É um tempo no plural, ou seja, 2, né? Chocolate, chocolates. Né? Um tempo, 2 tempos. E metade de um tempo. Ou seja, a gente está falando de 3 tempos e meio. Tá? A expressão tempo equivale a anos. Como que eu sei que tempos equivale a anos? Vamos lá em Daniel 11, 13. Daniel 11, 13. O que está escrito lá? Daniel 11, 13. Peraí. Vamos lá. Pois o rei do norte retornará. Ele irá levar uma multidão maior do que a anterior. E certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. Ah, a sua não está com a tradução. A sua está com a tradução, Ednei? Tô tentando achar aqui também, mas não tá, ó. Porque o rei Então tá, do norte... eu vou ler para você a minha versão e aí a gente vai colocar lá no original depois então, porque diz o seguinte, ó: porque o rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Deixa eu colocar aqui, vamos pegar aqui, ó. Ah, Léo, desculpa, tá aqui, ó. E a cabo de tempos, isto é, de anos. Virá Então com o seu pressa. tá. Não, tá. Então a palavra, então, na verdade, a frase é ao cabo de tempos, isto é, de anos. Isso, ele tá falando que O tempos são tempo é anos. anos. Ah, tá. Isso. Entendi. Lê a sua de novo aí, ô Lucas. Eu acho que dele também Pois tem. o rei do norte retornará. E irá levar uma multidão maior do que a anterior. E certamente virá após alguns anos com um grande exército e com muita riqueza. O dele já tá traduzido, cara. É, virá após alguns anos, né? Então, Ele já traduziu tempos com anos. É por isso que não adianta, cara. Tem que estudar a Bíblia o mais original, o mais perto possível. Vamos pegar aqui, ó. Daniel 11. Calma aí que eu já vou colocar aí. Daniel 11, versículo 13. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que tá aqui. Então, deixa eu pegar aqui. Ô, Léo, nem te falei, né? A Karina adorou as revistas que você mandou pra ela, cara. Ah, é, querido? Caramba, ela agora tá lendo a Bíblia também. Ah, louvado seja Deus, cara. Que coisa maravilhosa. O Léo falou que são um presente pra você, que são as mulheres inspiradoras da Bíblia. E é uma lembrança. Ela, ai, que legal. Eu vou ler a Bíblia também. Aí pegou e começou a ler. Aí abriu Estela, começou a ler. Sim, sim, sim. Aí ela fecha o olho assim, cara. Ela lê, muitas vezes ela lê na casa dela, eu tô aqui. Ela pega, ela fala, amor, pede a presença do Espírito Santo, né, e tal. Ela fecha o olho, Sim. abre a Bíblia assim, aí cai, sei lá, Lucas. Ela lê Lucas lá, o que lá, e amanhã lê o outro versículo. Devagarzinho, tá. Ai, caramba. Então, Tá olha lendo, só. né? Tá lendo. Tá Cara, lendo. não barato, cara.
É, com certeza. Ela ainda vai estudar com a gente aqui. Com Então olha certeza. só. E Dévio, no Rei do Norte, vai Você já retornar tentou colocar em português esse site, Léo? Porque eu coloco, ele português. volta. Eu coloquei e tal, tenho colocado, tenho quebrado a cabeça nele. Então, aqui, ele tá usando o mesmo de vocês, for will return years, porque ele tá usando o mesmo verbo que ele usa quando fala sobre tempos. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui, peraí. De novo, a minha tradução é, porque o rei do norte é sua também, né, Ednei? O rei do norte voltará e porá em campo um exército maior do que o primeiro ao cabo de tempos, isto é, anos virá à pressa. Ou seja, tempos são anos. Mas deixa eu pegar aqui o Daniel 7, 12:7. Vamos ver o que ele tem aqui no 12:7. 12. Vamos ver se ele está usando. 12:7. Wadim. And a half time. Deixa eu ver. A half time times for a time. Level head. Aqui, ó. It should be times with a time. Olha, cara, olha que interessante. Ocorrências em hebraico, né? Tempos. Deixa eu ver aqui. Cadê o outro aqui? Half time. Ele apontou o tempo e comandou os meses apontados e apontou o 1 Samuel e colocou os tempos e para o tempos. Olha só quanta coisa aqui, o tempo do fim. Ele falou do tempo do fim aqui também, ó. Tempo do fim. A gente vai pegar outras referências de que esses tempos a gente está falando também de anos durante o estudo, tá? Fica despreocupado. Mas aqui na minha versão e na versão do Ednei, ele está justamente já falando isso. A sua, ela está mais perto do original, e no original ele não está falando isto é de anos. Talvez isso tenha sido adicionado, cara. Até para explicar um pouco. Mas beleza, a gente vai pegar isso aí e a gente vai debulhar isso aí, não se preocupa não. Até porque o cara mesmo já disse, a expressão tempos equivale a anos. Assim temos como um tempo, né, um ano, 12 meses. 2 tempos, 2 anos, 24 meses. Meio tempo, meio ano, 6 meses. Ou seja, nós temos 42 meses. E quando você começa a pegar essa profecia de 42 meses, você vai ver que ela calha certinho com algumas coisas importantes. Dentro de Apocalipse, inclusive. Tá? Clica nesse link ali, Léo, só para você ver ali, ver se vai cair direto. Esse aqui tá falando tempo, metade de um tempo, 12:7. 12:7. Aqui, ó, metade do tempo, ainda half. Olha aqui, ó, tempos e por um tempo. Ou seja, pela metade por plural e por um. Clica para você ver, Lucão, porque para mim aparece português aqui. Aí fica metade do tempo quebrado e quando foi completamente metade de um tempo. No meu, por que o meu tempo? Não, o teu já abre direto em inglês. Não sei se pro Lucão ali abre em português. O link que eu mandei tá em português. Meu abri inglês também aqui. Enfim. Bom, beleza.
Tá dizendo que dá pra traduzir, deixa eu ver. Peraí. Não foi não. Fica em inglês também? Olha aqui, Em ó, vou inglês mandar um também. print. Não, eu acredito. Não, ficou bem legal. Ah, não, foi. Traduziu aqui. Traduziu agora. Apareceu a opção para traduzir aqui. Traduziu. Aí fala, tá falando metade quebrado de um. O poder quebrado, e quando foi completamente, metade de um tempo. Daí fica em inglês, times por um tempo, que será para sempre aquele que vive. É isso mesmo. É igualzinho tá aqui. Ah, Mas é boa. difícil esse, cara. Pô, Léo, é difícil essa. Boa. Bom, vamos lá então. Ó, então aqui, ó, a gente tá falando. É o gato que tá passando ali atrás, ô Gato? Lucas? É. Não. É o gato Hum. preto, cara? Da onde é esse gato Não, preto aí? não. É que. Então você está com alguma coisa. Que O isso? ventilador ligado? Tô. Ah, então é Esse isso. Tá. lençol parece que. Sim, sim, Pô, que sim. susto, que Eu achei susto, que era o cara. rabo, eu achei que era o rabo do gato passando assim, porque ele mexeu. Pô, caraca, tô sozinho aqui, que pessoa. É. Então vamos lá, ó. Em profecias, quanto tempo representa um dia literal? Pega aí, Lucas, Números 14:34 e o Ednei vai pegar Ezequiel 4:7. Ixi, o número tá no início. Ou seja, tempos a gente já sabe que é anos, então a gente fez o cálculo ali, né? Então, ó, um Número, tempo, 2 tempos e metade de um tempo, a gente está falando de 3 anos e meio, que dá números 14 42 que meses. Números 14:34 e ele vai pegar Ezequiel 4:7. Números 14:34. Vamos lá. Segundo o número dos dias que examinaste essa terra, 40 dias, cada dia correspondendo a um ano. Levareis as vossas iniquidades durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Então Deus estava fazendo uma profecia ali para ele falando o seguinte, né? 40 dias, então eu vou profetizar 40 anos que vocês vão ficar vagando para cada dia um ano. Então, quando a gente fala de profecia, assim como foi dito ali para números ali, um dia é igual a um ano. Fala aí, Ednei, lê o seu. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltará, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Mais uma vez falando sobre questão de profecia, dia, ano, tá? Então vamos lá. Ao lidarmos com períodos proféticos, um dia equivale a um ano literal, né? O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, cada um por um dia. Então um dia é um ano. Assim, o período acima, qual período acima? Esse aqui, ó, do tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, né? 42 meses. Então vamos lá. Se você pega 42 meses, você divide ele, né, por 30, vai dar 1.260 dias. Léo, por que por 30? Se tem mês que tem 28, alguns meses tem 31 e outros só que tem 30. Porque no calendário hebraico, todos os meses tinham 30. É só por isso. Léo, eu ouvi dizer que faltou 15 dias no ano de 1500 e pouco. Que na verdade, quando teve uma mudança para o gregoriano, daí tipo, a gente não tem do dia 15 de outubro ao dia 30 de outubro, alguma coisa assim. Você já viu isso? Não, não vi. O que eu vi é que 1580, por acho. causa do nosso atual modelo de contagem, a gente tem que ter o ano bissexto que adiciona um dia para poder equalizar justamente o que a gente não, porque a gente conta os dias do mês e sempre fica faltando alguns segundos.
E aí a gente tem o ano bissexto, justamente que a gente, entre aspas, né, que a cada 5 anos, a gente contou tão errado durante todo esse período que um dia a gente conseguiu comer um dia inteiro. Por isso que às vezes fevereiro tem 29. Haja erro, né, mano? Vai comendo 6 horas, né? Cada ano, né? No quarto. Alguma coisinha. Entende? Então aí a gente vai. Então diz aqui, ó. Então na profecia de Daniel, a gente leu que tempo é igual a anos. E quando ele fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e a gente pega isso e traduz, lembra? Para cada dia é um ano. Então, ó, 42 meses ou 1.260 dias. Esse mesmo período de tempo, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, também aparece em Daniel 7:25, quando fala do momento em que os santos, filhos leais de Deus, seriam entregues na mão do chifre pequeno, um poder antagônico ao de Deus, ou seja, oposto ao de Deus, para serem perseguidos, né? Então vamos lá no Daniel 7. De novo, isso aqui é só uma introdução. Daniel 7:25 e 7:21. Pode ler do 21 ao 25? É melhor não. Melhor na ordem, né? Lê o 21 aí, ó. Primeiro. Calma aí. Eu contemplei, e o mesmo chifre fazia guerra com os santos, e Beleza. prevalecia contra eles. Lê o 25 agora. E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo, e irá consumir os santos do Altíssimo, e intentará mudar tempos e leis, e eles serão dados em sua mão até um tempo, tempos e a divisão de tempo. Viu? Muito bem, ó. A mesma coisa, hein? Um tempo, 2 tempos e metade do tempo, né? A divisão. Você pega ali e corta um tempo no meio, você tem uma divisão. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então ele falou que os filhos de Deus seriam entregues ali por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou seja, esse período de perseguição do chifre pequeno, dos santos do Altíssimo, Daniel 7:25, né, seria quando ele acabasse aquilo ali, ia começar o tempo do fim, né? Lembra que ele falou? Sela essa profecia, porque isso aí só vai ser entendido no tempo do fim. Ai, mas quanto que é o fim? Quando que isso vai acontecer? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então ele falou, ó, este período de perseguição, a gente viu aqui no 7 de que o chifre pequeno ia perseguir os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Isso se cumpriu na história. Já se cumpriu na história. Do anos 538 até o 1798. Por que isso, Léo? Cara, nós vamos estudar depois. Fique em paz, acredite só agora. Nós vamos estudar cada uma dessas datas. Mas o tempo do fim começou em 1798. Tá? Ou seja, o ano de 1798 dá início ao que é chamado em Daniel como o tempo do fim. E aí, meu amigo, as profecias de Daniel começaram a ser estudadas fielmente e entendidas por volta de 1840. Ou seja, no tempo do fim, depois de 1798. Como é que você sabe que foi em 1840? Nós vamos estudar. Fique em paz. Tá? Mas o que é legal? Você ver que Deus tinha dado para Daniel a resposta, mas falou, cara, você não vai entender. Só uma galera muito longe daqui que vai começar a estudar, vai esquadrinhar isso aqui e vai entender. Você agora guarda isso aí e dorme. E segue teu rumo. Segue a trilha. Tá? Então, olha só. Mais um motivo, mais uma profecia se cumprindo. Nós estamos aqui agora, no tempo do fim, estudando Daniel, que foi completamente revelado como o anjo tinha falado para Daniel que seria. Né? Que segurança nós temos, que segurança a Bíblia nos oferece quanto ao futuro? Eu tenho que ter medo do meu futuro?
Vamos lá, Amós 3:7. Cara, a gente já vai terminar, tô vendo que você tá com sono aí. Não, não é sono não, Léo. Peguei uma pneumonia, cara. Tomei remédio. Ixi. Aí o remédio tá me zoando as vistas, mas não tô com sono não. Ah, tá. Então vamos lá. Amós, o livro de Amós é um profeta pequeno, tá lá no Velho Testamento, no finzinho lá. Amós 3:7. Aí tô o dia inteiro com essas vistas aqui coçando, cara. Ah, uma beleza. 3:7, deixa eu ler aqui. Isso, Oséias, Joel, Amós. Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Muito bem, ou seja, qual é a segurança que nós temos? A própria Amós escreveu: Deus não vai fazer nada sem antes falar para os profetas que isso vai acontecer. Ou seja, lembra? A própria Bíblia se explica. Então, como que eu tenho certeza de que Deus ia avisar que essas coisas iam acontecer mesmo? Ou é só uma interpretação minha? Não, porque a própria Bíblia diz que Deus ia revelar as coisas que iriam acontecer aos seus profetas. Então, aqui, ó, o profeta Amós diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos profetas. Daniel, diferente da maioria dos profetas, foi chamado por Deus para receber revelações que se aplicam exclusivamente aos nossos dias. Veremos em cada história e profecia do seu livro mensagens divinas que nos fortalecem e animam à medida que nos aproximamos da grande e última crise da história. Assim, é imprescindível reservarmos tempo para o estudo desse livro. Pois, quando o homem despreza as profecias, ele se corrompe. Ah, eu não quero ler a profecia, só quero ler que Jesus é amor. Só quero ler Salmos e só quero ler Mateus, Marcos. Não, 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 meu querido. Chega de papinha, tem que ter substância. Você não vive só de leite, não. É bom você comer pão, fruta, mascar uma carne, né? Vai fazer bem. Então, olha só, né? Sem profecia, o povo se corrompe. Pega aí Provérbios 29:18. O Ednei vai pegar 1 Tessalonicenses aí 5:20. Vamos lá. Provérbios 29:18. Onde não há visão profética, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Muito bem. Então, onde não tem dom profético, o povo perece. Mas quem tem a profecia, estuda e entende, essas pessoas são felizes. Lê aí, 1 Tessalonicenses 5:20, Ednei. Não desprezeis as profecias. Simples assim, sem rodeio. Você tem que ler profecia? Tem. Por isso que é o meu segundo estudo. O primeiro é aquele basicão, entender o que é a Bíblia, né? Falar sobre as coisas mais básicas. Ah, eu entendi, gostei, quero o batismo. Então, cara, vamos estudar agora sério, então, vai. Já que você decidiu estar do lado de Deus, vamos estudar coisa pesada ali, né? Ô, Léo, tipo assim, no tempo do fim seria liberado entendimento para todo o povo. Aí essa parte, tô pensando aqui comigo, né? Essa parte de desenvolvimento tecnológico, avanço, pô, ré no foguete e tal. Cara, você vê que a galera tá avançado demais. Na verdade, eu já vi que celular a galera nem desenvolve mais, né? Já não existe mais. O celular já parou. O próximo agora vai ser óculos, vai ser foninho, né? E tudo. A gente vai cada vez avançando na tecnologia. De certa forma, não é o próprio Deus que liberou entendimento para o povo, que era para estudar a escritura, e acaba sendo usado em outras áreas, por isso que no tempo do fim, tipo, tá liberado. Cara, olha o tanto de avanço que a gente teve aqui nos últimos 50 anos. A Cara, nossa vida. eu tenho duas visões quanto a isso. Eu gostei da sua pergunta, mas eu tenho duas visões quanto a isso, né? Porque é, um dos sinais de que Jesus ia voltar, né? Era dizendo de que a ciência se multiplicaria, lembra?
Sim, né? Quando perguntaram lá para Jesus, falou assim, né? Quando que você, Mateus, né, Mateus, quando Mateus que 24. você, né, isso vai acontecer lá em Mateus 24, fala, não, a ciência, tudo mais. Daniel 12:4 também fala. Daniel 12:4 também fala. Lê Daniel 12:4 aí. 12:4. Tu, porém, Isso. Daniel, encerra as palavras, sela o livro até ao tempo do fim. Muito esquadrinhão e o saber se multiplicará. Ou seja, o saber ia se multiplicar. Então, Porque o que aquele. que Pode eu falar. venho aqui? Então, vamos lá. De novo, eu tenho duas frentes. Primeira frente, o próprio saber da palavra de Deus. Por quê? As pessoas iam começar a estudar aquilo que foi revelado. E aí a ciência que eu digo o quê? A ciência, não o objeto, não o método científico, a ciência, saber. Isso ia se multiplicar, porque eu ia saber Daniel, você ia saber Daniel, Lucas ia saber Daniel, minha esposa ia saber Daniel. Ou seja, a ciência, ela ia se multiplicar. A ciência do que está no livro, a ciência de que aquilo existe, o conhecimento estaria na cabeça de todos, então ele se multiplica. Esse é um ponto. Cada vez mais pessoas saberiam de algo que até então ninguém sabia. Por quê? Porque estava selado. Poucos estudavam e não entendiam. Por quê? Porque o Espírito Santo não contava, porque ele falou: não, não é a hora de você saber ainda. Mas quando chegou a hora, o Espírito Santo contou e a ciência se multiplicou. Tanto é que em 1840, né, aquilo ali foi um boom de explosão sobre as profecias de Daniel, que foi para o mundo todo. Então, a ciência se multiplicou. A ciência do quê? Do que estava escrito ali. Esse é um ponto. O segundo ponto que nós podemos também utilizar é a ciência, método científico tecnológico. Né? Porque você pega a partir de 1798, né? E você pega ali pouco tempo, se eu não Começou a me engano, Revolução Industrial. exatamente pouco tempo depois, deixa eu até ver a data aqui, Revolução Industrial. Ó, Revolução Industrial ano, ó. Começou entre 1760 e 1840. Então, ela começou um pouquinho antes do que seria o tempo do fim e terminou ali em 1840. Ou seja, a ciência ela começou a multiplicar, a Revolução Industrial começou a acontecer. E a partir de 1840 até o que nós temos agora, você pega justamente o que você falou, né? A curva de invenções, a De curva desenvolvimento. de desenvolvimento é absurdo, né? Ela é exponencial, é logarítmica, né? Ela vai assim, né? Você pega, por exemplo, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó, as ondas de inovações. Ó, deixa eu ver se eu tenho aqui imagem. Ó, olha isso aqui é sensacional, cara. Deixa eu ver se é esse aqui que eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui Open Image. Abrir em New Tab. Ó, eu vou aumentar aqui. Então você tem a onda das inovações. De 1780, olha só. Você teve aqui, ó, né? 50 anos aqui, basicamente. Né? Primeira onda, ferro, não sei o quê. Têxtil, comércio. Segunda onda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, sexta onda. Eu quero que você veja aqui, ó, aqui é a quantidade de inovações, tá vendo? Olha,
Se colocar as ondas em correção aqui, eu já tô numa onda 5, aí não passa. Aí eu já tenho para baixo de Elliott aqui, ó. Né? Aí, então, tipo, Olha só que tamo ali. coisa, cara. A quantidade de inovação que você teve na onda 1 para a onda 2 já é significativa. Da onda 2 para a onda 4 já é mais que o dobro. Agora você pega da onda 5 para, né, da onda 2 para a onda 6, cara, você está falando de um bagulho muito absurdo, né? E se isso aqui deve ter sido, ó, isso aqui foi uma projeção, né, de 2004, cara. Imagina se isso aqui, se a gente, deixa eu ver se a gente tem alguma coisa mais atualizada aqui, ó. Olha, Ah, é isso mesmo. cara, A onda 2 e a onda 4 é ondas corretivas. se a gente tentar pegar alguma coisa mais atualizada, esse negócio deve explodir o gráfico absurdamente, porque, né, em 2004 a gente não tinha ainda inteligência artificial, drone, a gente não tinha chegado a Marte ainda, enfim. Mas, nossa, tem uma aqui que ela explode o gráfico, cara. É quase igual essa daqui, mas deixa eu ver se eu consigo abrir. Open Image na New Tab. Nossa, é muito pequenininho. Porque também Dá tem nem... um estudo que fala sobre a pandemia, o quanto que acelerou o desenvolvimento tecnológico e tal. Sim, sim, sim. É, ó, olha, esse aqui ele tem uma projeção de sexta onda. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. New Tab. Também é meio pequenininho. Ele tem uma projeção de sexta onda. Né? Olha aqui, cara. Bom, a gente que estuda análise técnica, a gente sabe que você tem uma angulação aqui, depois tem outra angulação aqui, depois tem outra angulação aqui. Normalmente, quando você tem isso aqui, a terceira angulação, normalmente ele retorna, ele quebra. Vai ter um clímax. Você vai ter o clímax aqui, Usa né? fibra. Exatamente. Então, cara, nós, né? Então, essas duas interpretações são possíveis da ciência do que? Ah, eu estou ciente de Daniel. Isso se multiplicaria por muitas pessoas. E a ciência do método científico tecnológico que também se multiplicaria. Por isso que eu acho que, tipo, foi liberado, tipo, o conhecimento, tá ligado? O Espírito Santo liberou. Aí tem gente que tá insistindo em outras coisas que acabam, de certa forma, sei lá, sendo abençoado. Tipo, aí a Sim, gente vai ler para uns caras que são gênios lá, tipo, sim. Thomas Edison, esses caras e tal, mas, tipo, eles foram insistindo em algo É, e de porque você repente. pega os anteriores, tipo Copérnico, Newton, esses caras tipo foram um ou outro ao longo da história, né? Um Isso, aqui, daí outro ali. agora olha o quantos caras que a gente tem fora de série, né? Tipo, ultimamente, né? Sim, Sei lá, vai do cara da Steve Jobs lá, Bill Gates, Steve Jobs e vai indo e tal. sim. Você Os tem caras que Elon foram. Musk, né? Desde ali você pega, tem uma foto, né? O Que cara você do. Internet, pega, Google tal, tudo. é, é, essa foto aqui, dizem que é a foto mais inteligente do mundo. Deixa eu ver aqui, Open in a New Tab, cadê? Que é essa aqui, né? Você tem aqui só, tipo, a Madame Curie, né, que fez a questão da radiação. Aí você tem Einstein aqui, aí você tem Schrödinger, aí você tem Einstein, você tem Planck, você tem Bohr, tipo, os caras tudo na mesma época ali, meu. Tipo, E conhecimento tudo é científico, 1800, e tudo é mesmo, tudo no mesmo ano. tudo na mesma Mesma época, tudo época, vivo né? ali. Você tem ali, né, o Tesla, né, Nikola Tesla, cara, você tem tudo junto ali, cara. Então, assim, é, foi deu um boom mesmo, não chegou um momento que fazer, pô, estourou isso daí, né? E, de novo, eu entendo que existem essas duas vertentes,
Um era conhecimento do próprio livro de Daniel, de que o conhecimento se multiplicaria, conhecimento sobre as profecias se multiplicaria, e também o conhecimento tecnológico, a ciência também se multiplicaria. Tá? Então vamos lá. Você leu Provérbios 29:18? Li. Tá. Então vamos lá. Quando as pessoas desprezam a mensagem profética, elas perdem padrão moral de Deus. O resultado é a degradação, pois sem Deus o homem se corrompe. A palavra profética é a forma de que Deus usa para demonstrar que podemos confiar totalmente nele no que diz respeito à nossa vida, no presente e também no que ele tem revelado quanto ao futuro. Que advertência deu Jesus ao falar sobre uma profecia de Daniel? Nós já lemos aí Mateus 24:15, né? Mas eu vou ler aqui para a gente, né, só para poder ter um pouquinho diferente do que vocês já leram. Diz aqui: portanto, quando virdes que a abominação de desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, aí ele diz, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e tal, lá, ele fala, cara, isso vai acontecer. Ler e entender, diz aqui, quem lê, entenda, né? Quem lê, entenda. Ler e entender. Esses são os desafios para todos nós. Agora que descobrimos que já estamos vivendo no tempo do fim, quando as profecias de Daniel já podem ser desvendadas, vamos aprofundar o nosso estudo. Na próxima lição descobriremos como Deus cuida de seus filhos, independente da circunstância. Tá? Beleza, então, cara, assim, de novo, essa é uma introdução, e eu gosto dessa introdução que mostra que o próprio livro de Daniel foi um cumprimento de uma profecia passada. Então, o próprio livro de Daniel, a própria vida de Daniel foi algo profetizado lá no tempo do rei Jeoaquim. E aí Daniel vem e escreve uma profecia que ia acontecer nos tempos deles e no nosso tempo. Ou seja, Deus está falando, lembra que profetizei que ia acontecer com Daniel? E agora eu estou profetizando o que vai acontecer com você. Ou seja, cara, eu sei. Confia em mim. Porque eu sei o que vai acontecer. Porque para mim não tem tempo. Né? Deus é um Deus atemporal. Eu estava vendo um vídeo que eu achei muito legal, um cara falando, um cara explicando, né, justamente sobre isso, porque ele estava usando a parte científica, dizendo que o Deus que eu creio, o Deus criador, né, ele não é um Deus criador simplesmente porque em um momento certo ele criou. Ele é Deus criador porque ele está fora do tempo. Senão ele não poderia criar algo. Né? Ele está fora da matéria, porque a matéria não pode se criar a si mesmo. Então ele está fora do tempo, está fora da matéria. Então assim, aí você vai lá na Bíblia e diz assim, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você fala, opa, então quer dizer que não era matéria. Então você entende cientificamente que Deus está fora do tempo e está fora da matéria. E quando fala que estava desde o princípio dos tempos, está dizendo o quê? Como é que um tempo pode ter princípio? Na verdade, antes de haver tempo, já existia Deus. É meio louco isso aí, né? Porque a gente está contido no tempo. Então, pra gente, como assim não tem tempo, cara? Antes de existir o tempo. Então, o que existia antes? Era o antes do tempo? Não, cara. Não existia o tempo, porque não tinha matéria. Era só Deus. É meio louco, meio filosófico isso aí. Mas é muito doido, cara. Uma quebra-cabeça. Não é? Pô. Dúvidas, meu querido? Não? Até agora não. Tá. A gente vai no próximo, a gente vai voltar de novo para o capítulo 1, só que a gente vai dar uma estudadinha mais na parte histórica de Daniel. Beleza? Beleza. Tá, vamos fazer nossa oração então para a gente terminar aqui. Oremos. Pai Santo que está nas alturas, maravilhoso, longânimo, benevolente, santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor sabe
o fim desde o começo. Por isso, humildemente, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, colocarmos a nossa vida em tuas mãos e dizer que nós confiamos em ti plenamente. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que está à nossa frente. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Assim como o Senhor tinha profetizado 100 anos antes o que aconteceria com Daniel, antes mesmo dele nascer. O Senhor já disse que inclusive o povo queria invadir, antes mesmo deles sequer quererem Israel. Pai eterno, nós possamos entender que o Senhor sabe de tudo e por isso nós colocamos nas tuas mãos, que possamos descansar nos teus braços, que possamos saber que o Senhor é Deus e que a tua misericórdia dura para sempre. Abençoe a vida do Lucas, abençoe a vida de Dinei e a minha família. Nós pedimos isso não porque haja méritos, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa semana aí, meu querido. Boa semana para vocês, tudo de bom. Boa, Abraço boa. aí. Abraço. Até amanhã, até amanhã. Tchau pra vocês. Valeu. Tchau. Até, tchau. Abraço. Tchau. Lucão, põe aí a mesa lá, Lucão. Tá de boa lá? Cara, faltou pouco,